encerrar a escola bíblica dominical hoje, os meninos, os 3 meninos que estavam aqui na frente, né? Estavam se preparando para ir embora, porque sempre após a IBD eles fazem um ensaio, e a irmã Luciana está enferma. E eles estavam preparando para ir embora. Eu falei, para onde vocês vão? Eu não abro mão do louvor hoje à noite. Aí eles falaram, mas quem vai fazer, pastor? Vocês vão fazer. E fizeram. Parabéns, meninos. Parabéns, Deus abençoe vocês. Fiquem firmes. Isso mostra, queridos, que nós precisamos de mais obreiros. Eles fizeram muito bem, mas podia também ter uma voz feminina aqui. Então, onde estão as irmãs, né? Que cantam, que louvam? Estamos precisando de obreiros. Se coloque à disposição do Senhor. Sirva a Deus, queridos e queridas. Hoje de manhã também, graças a Deus pela irmã Lourdes, que sempre substitui a irmã Luciana, mas estamos precisando de professora. Estamos profetizando. Oh, meus irmãos, deixa Deus falar ao seu coração hoje e veja como Deus trabalha naqueles que decidem permitir o Senhor cumprir o seu propósito e missão na sua vida, em sua vida. Amém? É tempo de servir o Senhor. É tempo de dedicar as nossas vidas a Deus e dizer, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer para o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Atos 16. Irmã Lourdes, obrigado, irmã. Deus te abençoe. Parabéns mais uma vez. Deus te abençoe. Atos 16, verso 25 e 26. E o tema da mensagem hoje, queridos irmãos, é vivendo o que Deus tem para a minha vida. Vivendo o que Deus tem para a minha vida. O que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a minha vida. Vamos ver hoje à noite. Atos 16, verso 25 e 26. Verso 25, a palavra de Deus nos diz assim. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja Deus, assim diz o Senhor. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus, teu Filho amado, querido, estamos na tua presença, culto ao Senhor. Estamos te louvando, te adorando. E, ó Pai, como é bom estar aqui. Como é bom estar reunidos como igreja do Senhor. Não existe um lugar melhor de estar do que estar na tua presença, na tua casa de oração. Ó Deus, e agora também, ouvindo a tua palavra. Ó Deus, é a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é santa, e apenas o Senhor nos dá a honra de transmiti-la. Mas a mensagem vem do Senhor, o poder vem do Senhor. Somos apenas vasos fracos, vasos imperfeitos, nas mãos de um Espírito reto, nas mãos de um Espírito bom, um Espírito que ilumina a palavra ao nosso coração. Então, Pai, cumpra a tua vontade em nossa vida hoje e ajuda-nos a sair daqui decididos a viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados, queridos irmãos. O texto que nós acabamos de ler é um texto que está dentro de um contexto missionário. Os irmãos podem perceber isto. Paulo está na sua segunda viagem missionária
ele juntamente com Silas, e eles estão na região da Macedônia, região essa que fica no continente europeu. Eles estão mais precisamente na cidade de Filipos, e eles estão ali com uma missão, a missão de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e plantar uma igreja. Eu creio que nós não devemos desassociar o anúncio do Evangelho da plantação de igrejas. Sempre quando os missionários foram enviados aqui, eles tinham como esse objetivo: ganhar almas para Cristo e plantar ali uma comunidade, uma igreja de salvos, de santos, de transformados pelo Senhor. Quem conduziu Paulo até Filipos? Quem conduziu esses homens até aquela cidade? Primeiramente, não foi uma igreja enviadora. Eles tinham uma igreja enviadora, a igreja de Antioquia, mas a igreja, ela não determina o campo. É Deus que determina. A igreja apenas envia os seus servos, os missionários. Também não foi uma agência missionária, e muito menos os missionários. Paulo e Silas não estão em Filipos por escolhas pessoais. Paulo gostaria de permanecer na Ásia Menor, pregando a palavra. Mas quem os conduziu até ali, como eu já disse, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, os conduziu até lá. Veja aí o versículo 6, versículo 9 de Atos 16. Verso 6, estão comigo? E passando pela Frígia e pelas províncias da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então note a intervenção, a direção do Espírito Santo de Deus na vida dos missionários. E é interessante que o Espírito de Deus os conduziu até lá. E até hoje, meus amados irmãos, nós precisamos confiar na direção do Espírito Santo de Deus, na sua orientação, tanto nas suas restrições, quanto na sua direção. Quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração de não ir, de não fazer, não faça. Mas quando Ele te dá paz, vá e faça. Então, essa visão que Paulo teve aqui, podemos dizer que é uma visão central no livro de Atos. Por que uma visão central? Porque o cristianismo, a partir de Atos 16, ele se torna ser universal. Ou seja, ele sai da Ásia Menor e vai para a Europa. Ele sai daquela região de Jerusalém e as suas cercanias, e começa a ir para mais longe. Ele deixa de ser tão somente uma missão cultural e regional. Passa a ser, a partir de Atos 16, também uma missão transcultural. Passa a ser uma missão mundial, universal, para todo mundo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem para todo mundo. Não somente para os bordamatenses, mas para todos os mineiros, todo brasileiro e todas as nações e todos os povos. Então, a partir de Atos 16, os missionários vão adiante.
E é interessante que há rogos aqui. Essa visão que Paulo tem, ele diz: rogo-vos, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquela visão representava os rogos, os pedidos, a ajuda das nações. Representava o clamor das nações, o clamor dos povos, o clamor dos perdidos. E ainda hoje, os povos, as nações estão clamando. Ajuda-nos, ajuda-nos. Verso 10, veja o que diz. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo, sensível ao Espírito Santo de Deus, vai para aquela região da Macedônia. Agora, meus irmãos, quando você está no lugar que Deus escolheu, fazendo o que Deus mandou você fazer, vivendo o que Deus tem para você, coisas extraordinárias vão acontecer. Quando você está no lugar que Deus escolheu, fazendo o que Deus mandou você fazer, vivendo o que Deus tem para você, coisas extraordinárias vão acontecer. Você crê nisso? O tema da mensagem é vivendo o que Deus tem para a minha vida. E o que Deus tem para a nossa vida? O que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida tem a ver com propósito e missão. Tem a ver com o propósito de Deus e a missão de Deus. Qual é o propósito? A glória de Deus. O que Deus tem para a sua vida é que você viva para a glória dele. Tudo, a glória de Deus, deve estar em primeiro lugar. Mas não somente em primeiro lugar, no caso, mas tudo que ele tem te dado. Ele tem dado para que a glória de Deus seja vista através de você. Daquilo que você faz. Daquilo que você é. A glória de Deus. Veja, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Efésios 1, 11 e 12. Esse é o propósito do Senhor, porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos salva, porque você hoje é um crente em Cristo Jesus, porque o seu viver agora deve glorificar o Senhor. Efésios 1, verso 11, verso 12, nos diz assim, Efésios capítulo 1, verso 11 e verso 12. A palavra de Deus diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Esse é o fim pela qual o Senhor nos chamou, para vivermos para a glória do Senhor. Este é o propósito. Mas também Deus tem para você uma missão. Deus nos chamou para uma missão. E a sua missão é que nós venhamos cumprir a grande comissão. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Deus nos deu essa sublime missão. É uma missão sublime, uma missão grandiosa, extraordinária. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 a 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Até o verso 20. Nós temos em nós a palavra da reconciliação. E agora, cada um de nós temos essa missão. Como embaixadores do Senhor. Esse texto ligado ao que o irmão José Maria leu, aonde o Senhor Jesus dá a ordem, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então a nossa missão é cumprir a grande comissão. O seu propósito, a glória de Deus. A sua missão e a minha missão como servo de Deus, falarmos do Evangelho do Senhor Jesus. É uma sublime missão que o Senhor nos concedeu. Mas, mesmo em situações adversas, mesmo quando as coisas não vão bem em nossas vidas, esse propósito dessa missão, elas não se perdem. Pelo contrário, as circunstâncias adversas, à luz da palavra de Deus, são oportunidade para Deus revelar o seu amor e o seu poder através de nós. As circunstâncias adversas, à luz da palavra, são oportunidade para nós cumprirmos o propósito e a missão que o Senhor deu. Nós vemos isso claramente na vida de Elias e a viúva de Sarepta. Era um tempo difícil, um tempo de seca, mas aquela oportunidade, aquela adversidade abriu caminho para uma oportunidade, para que a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus pudesse ali aparecer. Então, se passamos por lutas, se passamos por adversidades, ainda assim, o nosso propósito e a nossa missão precisa ser cumprida. E o Senhor vai te capacitar para isso. Quando nós vemos as nossas adversidades à luz do nosso propósito e missão, coisas extraordinárias vão acontecer. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com Paulo e Silas ali em Filipos? Ao chegar em Filipos, meus irmãos, não havia uma sinagoga em Filipos. E ao chegar ali, eles começaram a se reunir à beira do rio, ali em Filipos. Havia ali um grupo de mulheres e de homens que se reuniam para orar. Havia uma reunião de oração lá. Olha que coisa fantástica. E naquela reunião de oração, Paulo e Silas começaram a frequentar, e ali eles anunciaram o Evangelho ali naquela reunião de oração. E a palavra de Deus vai nos dizer que houve conversão ali. Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia. Guarde sempre isso no seu coração. Sempre quando Deus nos envia, sempre Deus tem um coração lá para abrir. E lá naquela oportunidade, quem estava lá era o coração de Lídia. E a igreja de Filipos vai começar na casa de Lídia. Ela vai abrir as suas portas e vai receber os missionários e vai começar a igreja de Filipos em sua casa. Mas não somente houve salvação em Filipos, houve também libertação. Veja comigo o verso 17 a 18, veja o que aconteceu no capítulo 16 de Atos. Volta sua Bíblia para Atos 16. No versículo 17 e 18, esta, seguindo a Paulo, está falando de uma jovem, e essa jovem ela tinha um espírito de adivinhação. E essa jovem estava ali, todas as vezes, alguns dias que Paulo e Silas passavam, ela falava o que nós iremos ler. Esta, seguindo a Paulo e a nós, parece que Lucas estava presente, porque ele diz a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação,
são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, saia dela. E na mesma hora, saiu. Note que o Espírito que está nesta mulher, ele reconhece que os missionários são servos de Deus. E ele também reconhece que a mensagem que eles estão anunciando é o caminho da salvação. É o único caminho que leva à salvação eterna. Isso deve levar a pensar o nosso coração, irmãos, que Satanás sabe o desdobramento do Evangelho. O que o Evangelho pode levar uma pessoa? À salvação. E ele sabe também que o caminho da salvação, o anúncio do caminho da salvação é inerente aos servos de Deus. Porque ele está dizendo, olha esses servos de Deus, eles estão anunciando o que eles foram chamados para anunciar. Então note que Satanás, ele sabe a nossa missão como servos de Deus. Ele tem consciência da nossa missão. E isso deve falar ao nosso coração. Que enquanto ele tem, muitas vezes, nós crentes, perdemos essa noção. Não perca a noção da sua missão. Mas, note que vai haver ali perseguição. Por quê? As pessoas que lucravam com aquela mulher, que aquela mulher adivinhava coisas pelo espírito de Satanás. Eles vão ter os seus lucros indo por água abaixo. E eles vão começar a perseguir os missionários. Veja comigo, verso 19 a 23. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes. Note uma coisa. Enquanto Satanás olhava para a mensagem do Evangelho como caminho da salvação, os homens a vê como costumes. E eles vão dizer que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Se eles estão vendo na perspectiva de costumes, eles estão certos. Como romanos, eles tinham a sua cultura, eles tinham os seus costumes. Mas o que eles estão anunciando não é costumes e nenhuma cultura. É uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus está acima de toda cultura e de todo costume. Amém? Está acima de toda cultura. Não que ela despreza a cultura, não é isso que eu estou falando. Mas ela sobressai, ela é mais importante. Continuando o texto, meus irmãos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse em segurança. Meus irmãos, que coisa! Você sai para fazer a obra de Deus, e você é preso, e você é açoitado. E o texto bíblico diz que não foram alguns açoites, foram muitos açoites. Eles rasgaram as vestes. Em Paulo e Silas. Paulo e Silas, então, eles são colocados no fundo de uma masmorra. Verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, o carcereiro,
os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Então eles são colocados em uma masmorra, em uma prisão que o texto bíblico nos diz, um lugar que o texto bíblico nos diz que é no cárcere interior. Normalmente, meus irmãos, essas prisões eram frias. Essas prisões eram cavadas no chão. Essas prisões não tinham ventilação. Essas prisões eram escuras. Alguns historiadores bíblicos dizem que a escuridão era tão grande nessas prisões que não conseguia ver as pontas dos dedos. De tão escuras eram essas cadeias, esses cárceres. E lá estavam os 2 servos do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam com fome, estavam surrados, com seus pés no tronco. Alguns presos talvez já estavam dormindo, outros tentando dormir. Mas aqueles 2 homens, servos do Senhor, o texto bíblico diz que eles oravam e glorificavam a Deus. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Oh, amados irmãos, que testemunho extraordinário. Que testemunho extraordinário. Eu fico imaginando aqueles outros presos, pensando no coração deles. Pensando coisas como, quem são esses homens? O que eles têm dentro deles? Pensando que Deus eles servem. Que esperança há dentro do coração desses homens. Que fé, irmã Ana. Que segurança. O que acontece com esses homens? Oh, irmãos, eu fico pensando, eu tiro para mim aqui que lição de como nós devemos reagir em meio às adversidades da nossa vida. Como nós devemos reagir às adversidades. Mas veja o que Deus faz quando nós estamos vivendo o que Deus tem para nós. Quando nós estamos vivendo o propósito e a missão dele. Quando nós estamos no lugar que ele quer que nós estejamos. Fazendo o que ele quer que façamos. E vivendo o que ele tem para a nossa vida. O que vai acontecer desse texto? Deus também quer realizar em nossa vida. Primeiramente, queridos, eu quero dar agora aos irmãos algumas lições desse texto, para os irmãos. O que pode acontecer aqui, o que aconteceu? Primeiramente, aquela que poderia ter sido uma noite de lágrimas, transforma-se numa noite de louvor. Amém? Aquela que poderia ter sido somente uma noite de lágrimas, se torna uma noite de louvor. Quando nós estamos aonde Deus quer que estamos, fazendo o que Deus quer que façamos, vivendo o que Deus quer que vivamos, pode haver isso. De uma noite de lágrimas, Deus transformar numa noite de louvor. Não havia frustração no coração de Paulo e de Silas, mas havia no coração deles a plenitude de Deus. Eles estavam cheios de Deus. Eles tinham paz com Deus, mas eles tinham também a paz de Deus. A paz com Deus por meio de Jesus, amém?
Nós conseguimos a paz com Deus por Jesus Cristo. E a paz de Deus é quando o Espírito de Deus, nós somos cheios de Deus, cheios do Espírito, nós temos a paz de Deus em meio às circunstâncias. E aqueles homens estavam naquela cadeia, eles estavam naquela prisão, eles estavam naquele sofrimento, mas eles sabiam por que estavam ali. E quem tinha levado eles para lá? Eles tinham a convicção de que Deus estava no controle. Eles estavam vivendo o que Deus tinha para eles. O propósito e a missão. Como isso é fundamental para nós. De termos a convicção e o discernimento do que, por que eu estou aqui? E quem me colocou aqui nessa situação? E ter a intimidade com Deus para entender isso. Onde você está e quem te levou até lá. Quem me trouxe até aqui? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou onde estou? Meus amados irmãos, viver o propósito e a missão de Deus é ter essa consciência também de que Deus conduz as nossas vidas. E quando conduz também para momentos desagradáveis, momentos que não são fáceis, que vai doer, vamos sentir. E nós precisamos ter a consciência de que estamos no lugar onde Deus nos colocou. E não pensarmos ou ficarmos presos no lugar onde a gente gostaria de estar. Os irmãos estão compreendendo isso? Porque muitas vezes nós podemos passar a nossa vida preso no lugar onde nós gostaríamos de estar, na situação como nós gostaríamos de estar, e perdemos o propósito de Deus para o lugar onde Deus nos colocou, aonde Deus te plantou. O que você deve buscar para a sua vida é estar onde Deus quer que você esteja. Nem mais um pouquinho na frente e nem mais um pouquinho atrás. Nem um pouquinho de lado e nem um pouquinho do outro lado. Mas estar aonde Deus quer que você esteja. E onde quer que Deus quer que nós estejamos? Ah, queridos, vai haver lágrimas. Mas quando há lágrimas, aquelas lágrimas, elas podem se tornar em louvor a Deus. Em glórias a Deus. Em exultação a Deus. Não vai haver frustração. Porque você está vivendo no lugar aonde Deus quer que você esteja. Certa vez havia um missionário. E esse missionário estava vivendo num campo muito árido, muito sofrido. Muito sofrido. Longe de tudo e longe de todos. E o diretor de missões perguntou para ele como é estar neste campo. Como é estar neste campo? E ele respondeu o seguinte, Henrique. Ele disse, é estar no paraíso. Aí aquele diretor falou, no paraíso? E ele disse, estar no paraíso da vontade de Deus. Queridos, é um paraíso estar dentro da vontade de Deus. É um paraíso estar fazendo e vivendo aquilo que Deus tem para nós. Porque quando nós saímos da vontade de Deus, ou vamos para um lado ou vamos para o outro, além de você experimentar ali as agonias, você vai ter um sentimento dentro do seu coração. O que eu estou fazendo aqui, meu Pai? O porquê?
Mas quando você está dentro da vontade de Deus, Senhor, é do Senhor. Chegou até a mim porque primeiro passou pelo Senhor. E ali não vai haver, como Paulo e Silas, não vai haver frustração, mas louvores e exaltação ao nome do Senhor. Primeiramente, aquela que poderia ter sido uma noite de lágrimas, se torna uma noite de louvor. Em segundo lugar, aqueles que poderiam ter tão somente esquecidos, foram visitados naquela noite. Aqueles que poderiam ser tão somente esquecidos, eles foram visitados naquela noite. Quem são? Os outros presos. Ali dentro da cadeia havia homens que as autoridades haviam esquecido deles. Havia homens vazios ali dentro. Havia homens famintos ali dentro. Havia homens perdidos ali dentro. Havia homens presos em masmorra ali dentro. Havia homens presos nos troncos ali dentro. Havia homens presos não só no físico, mas espiritualmente. E naquele lugar vai chegar 2 servos de Deus. Note isso. 2 homens de Deus que estão vivendo o propósito de Deus. Que estão vivendo a missão e o propósito de Deus. Quem é? Paulo e Silas. E ao chegar lá, eles não chegam lá para murmurar. Eles não chegam lá e começam a reclamar da obra ou de Deus. Eu fui convidado, queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui convidado nesse mês da família para levar uma palestra para os casais aqui numa igreja da nossa cidade. E quando o pastor passou o tema para mim, eu falei, uau, que tema! O tema é palavras tóxicas. De como não proferir palavras tóxicas. Falei, rapaz, que tema! Aí eu comecei a estudar o tema para levar a palestra aos casais. Queridos, a palavra tóxica, ela não é somente a palavra em si que pode ser tóxica. Uma palavra de maldição ou qualquer palavra dura. Mas a motivação da qual nós proferimos aquela palavra. Se a minha motivação com aquela palavra for a motivação ruim, vai afastar a pessoa de Deus, mesmo sendo uma palavra boa, ela é tóxica. Aí eu descobri quem foi a primeira pessoa, ou melhor, o primeiro ser a proferir uma palavra tóxica. Foi a serpente. Na verdade, não foi a serpente, quem foi? Satanás. E nós, como crente, nós precisamos tomar cuidado quando estamos passando por situações difíceis na vida. E tomar cuidado aquilo que nós falamos na fila, no médico, no carro da saúde e em qualquer lugar. Porque muitas vezes, deixa eu falar de amor aos irmãos, muitas vezes nós só vemos crentes reclamando, falando coisas que não deviam, e depois fala para a pessoa, a senhora não quer visitar a minha igreja? A pessoa fala, ô louco, isso não é crente não. Nós precisamos tomar cuidado como crente, aquilo que nós falamos. Seja dentro de casa, seja dentro do nosso trabalho, se as nossas palavras não têm sido tóxicas. As palavras de Paulo e Silas poderiam ser tóxicas, mas não. Eles estavam adorando e bendizendo o Senhor. Queridos, tome isso para a sua vida. Independente daquilo que você está passando, não deixe Satanás usar a sua fala, a sua voz, para contaminar o coração de outras pessoas. Mas faz como Paulo e Silas, que pessoas, os presos, ouviram hinos de louvor a Deus.
Amém? Hinos de louvor a Deus, oração, gratidão a Deus, pelo que Deus estava fazendo. Eu fico imaginando que hino Paulo e Silas estavam cantando. E eu escolhi uma aqui. Será que eles estavam cantando o hino 330? O segredo do viver? Cantando. Quando nos cercar o mal, ao rugir do temporal, em Jesus é confiar, nunca poderá falhar. E Paulo e Silas cantando, o segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar e nunca, nunca duvidar. Ou era outro hino, não importa. Mas os hinos que esses homens estavam cantando com as suas costas abertas, eram hinos de louvor a Deus. Os homens indignos viram a plenitude de Deus na vida daqueles dois servos. Os homens famintos foram servidos com um banquete celestial. Os homens vazios que estavam ali foram cheios. Meus irmãos, no lugar onde você está hoje trabalhando ou estudando, vai ter pessoas como esses presos. Pessoas que estão vazias, pessoas que estão presas. E como eles vão ouvir o Evangelho de Cristo? Eles vão ouvir através do servo dele, que está cumprindo o seu propósito e a sua missão. Amém? É assim que Deus estipulou, ou seja, que Deus conduziu para que pessoas possam ser cheias. É através de homens e mulheres que estão vivendo a plenitude de Deus, aonde Ele tem colocado, seja na escola, seja na vizinhança, seja onde for, vivendo a plenitude de Deus. Primeiro, aquele que poderia ter sido uma noite de lágrimas se transforma numa noite de louvor. Aqueles que poderiam ser tão somente esquecidos foram visitados por Deus. Em terceiro lugar, aquele que poderia ser tão somente o pior lugar da cidade de Filipos, e de fato era o pior lugar da cidade de Filipos. Os missionários foram lançados no pior lugar da cidade de Filipos. A cadeia era o pior lugar daquela cidade. O cemitério não era, porque quem está lá já está morto. Mas o pior lugar da cidade de Filipos era aquela cadeia. Mas no pior lugar da cidade de Filipos, viu a glória de Deus. Porque a glória de Deus vai se manifestar ali. Veja comigo o verso 26 para caminhar para o encerramento. No verso 26 diz, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que o alicerce do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Conforme Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, Deus enviou um grande terremoto, meus amados irmãos, lugar de grilhões, as cadeias, naquele lugar triste, naquele lugar de humilhação, naquele lugar de pensamentos escusos, naquele lugar de frio e escuro, naquele lugar, Deus visitou com a sua glória. Deus visitou com o seu poder. E os alicerces da cadeia se moveram. A Bíblia diz que todas as portas da cadeia se abriram. A Bíblia diz que todas as correntes que estavam aprisionando aqueles presos se soltaram. Por que aconteceu isso? Porque havia dois servos de Deus, que estavam no lugar que Deus escolheu, fazendo o que Deus mandou para eles fazerem, e vivendo aquilo que Deus tinha escolhido para eles viverem. Queridos, você crê que se nós vivemos dessa forma, Deus vai quebrar as correntes daqueles que estão presos por Satanás? Se você lá no seu trabalho viver para a glória de Deus, aqueles que estão presos pelas algemas, pelas cadeias, se você lá continuar adorando ao Senhor, continuar testemunhando do Senhor, cedo ou mais tarde, aquelas vidas serão libertadas pelo Senhor. E aquelas vidas também irão experimentar a glória de Deus em suas vidas.
E último lugar, aquela que poderia ter sido a pior noite. A pior noite se transformou uma noite de batismo. Amém? Já pensou nisso, meus irmãos? Você vai para a cadeia surrado. Você vai para a cadeia com as suas costas doendo. Você vai para a cadeia humilhado. E aquela noite deveria ter sido, Lucas, a pior noite. Mas vai ser uma noite de salvação. Vai ser uma noite de batismo. Vai ser uma noite onde uma família toda vai ser salva por Jesus Cristo. Oh, irmãos, veja o poder de Deus. Veja o agir de Deus quando nós estamos cumprindo o propósito e a missão que o Senhor nos deu. Aquela noite poderia ter ficado na memória de Paulo e Silas como a pior noite do ministério deles. Não é verdade? Lá na frente eles poderiam lembrar, rapaz, o que nós passamos em Filipos, hein? Mas aqui era para ficar na memória deles como a pior noite. Ficou na memória deles como a noite onde Deus manifestou a sua glória. Ficou na memória deles como a noite onde houve salvação. Ficou na memória deles como a noite onde eles batizaram uma pessoa e toda a sua família para a glória de Deus. Quando nós vivemos o propósito de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Veja o verso 27 e 28, diz: E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Meus amados irmãos, como Satanás quer frustrar, sempre tenta frustrar o plano de Deus. Quase houve um suicídio. Quase aquele carcereiro, ao ver aquele terremoto e as portas das prisões abertas, ele pegou a espada e quis tirar a sua própria vida. Mas se aquele homem tivesse morrido ali, ele iria morrer sem salvação eterna. Ele ia morrer perdido. Ele não sabia. Ele não sabia, mas naquele momento que ele ansiava a morte para ele, Deus tinha vida para ele. Ele não sabia, mas aqueles missionários, Paulo e Silas, foram enviados para aquela cadeia exatamente para a salvação dele e de toda a sua família. Ele não sabia disso. Você também não sabe porque Deus colocou você no lugar aonde Ele te colocou. Você também não sabe e não imagina o porquê você está onde você está. Mas Deus sabe. Amém? Deus sabe. E, amados irmãos, eu lembro uma vez, quando nós olhamos para essa questão aqui do suicídio desse homem, eu lembro do João Saulo. Eu já contei essa história, essa experiência para os irmãos. Uma irmã de Ouro Fino ligou para mim, dizendo: pastor, eu tenho meu irmão aí em Borda da Mata, ele precisa ser auxiliado espiritualmente. A esposa separou, ele se envolveu na embriaguez, no vício. Visite ele. Eu comecei a visitar o seu João Saulo. Comecei um discipulado com ele, eu já estava mais ou menos com 1 mês de discipulado com o seu João Saulo. E eu estava em casa um sábado, de repente o telefone toca, era o saudoso Edemir. Quantos lembram do Edemir? Edemir diz: pastor, corre lá no João Saulo. Aconteceu alguma coisa lá. Ele se suicidou. Ele tirou a vida. Falei: não é possível. Ele fez isso. Eu corri na casa dele, a polícia já tinha chegado lá. Aí eu cheguei lá e falei que era o pastor e que estava dando estudo para ele. E eles me permitiram entrar aonde o João Saulo havia tirado a vida. Aquela foi uma imagem que nunca saiu da minha mente, de ver aquele homem com aquela corda no pescoço. Queridos, eu creio que o sangue do João Saulo não vai ser requerido da minha mão.
Mas muitas vezes Deus tem colocado você no lugar aonde você está, com os vizinhos com quem Deus tem te dado, no trabalho, na escola, para você ser instrumento de bênção na vida dele. Para que, independente do que ele for fazer com a vida dele, o sangue dele não seja requerido das suas mãos. Porque Deus te colocou lá para ser testemunha de Jesus, para viver a vida de Jesus lá, para cumprir a missão e o propósito de Deus lá. Amém? Para concluir então, aquele terremoto, aquele homem entendeu, aquele carcereiro entendeu que foi algo sobrenatural. Por quê? Porque quando estava tudo escuro, a Bíblia diz que ele pede luz, alguém leva luz para ele. E quando ele pega aquela luz, ele se prostra, ele se ajoelha, trêmulo aos pés de Paulo e Saulo. E ele faz a pergunta mais importante do livro de Atos. E a pergunta mais importante do livro de Atos ele faz. Ele disse: Senhores, o que eu faço? O que é necessário que eu faça para ser salvo? Ele havia sido poupado da morte através do suicídio. Ele havia sido poupado da morte através do governo romano. Porque se os presos tivessem soltos, ele teria sido morto, ele teria sido condenado, e agora ele quer ser salvo da condenação eterna. Ele reconhece que é um pecador, porque ele está à busca de salvação. Ele diz: o que eu faço para ser salvo? O que é necessário? E Paulo e Silas vai dizer a resposta mais contundente, mais penetrante, mais salvífica e transformadora que existe nessa terra. Paulo e Silas vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que aquele homem crê com todo o seu coração. E aquele homem que era, meus amados irmãos, um homem que era rude, que era carrasco. Daqui a pouco aquele homem leva Paulo e Silas para a casa dele e aquele homem está lavando as costas de Paulo e Silas. O que é isso senão salvação? Você já pensou isso? Ele era um homem rude, ele era um homem carrasco, ele era carcereiro da prisão de Roma, ou melhor, de Filipos, que estava sobre o governo romano. Mas aquele homem era transformado, a ponto dele pegar os missionários, levar para a casa dele, preparar uma água, preparar umas toalhas. E as costas dos missionários que estavam abertas. Aquele homem então. Meus irmãos, qual é, queridos irmãos, a evidência da salvação na vida de uma pessoa? É os atos, é a transformação. Lembra de Zaqueu? Eu vou restituir tudo que eu roubei. E aqui naquela noite, para concluir, toda a sua família foi salva por Jesus Cristo. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos cumprir o propósito e a missão que Deus nos tem dado. Eu fico imaginando que noite foi aquela, hein? Que noite foi aquela? Foi uma noite onde poderia ter sido somente uma noite de lágrimas, se tornou uma noite de louvor. Poderia ter sido uma noite onde os esquecidos permanecessem esquecidos. Mas naquela noite eles foram visitados pelo poder de Deus. Naquela noite poderia aquele lugar continuar sendo o pior lugar da cidade de Filipos. Mas o pior lugar da cidade de Filipos viu a glória de Deus. Aquela noite, meus irmãos, poderia ter sido a pior noite na mente, no coração de Paulo e de Silas, mas aquela noite foi uma noite que ficou no coração deles como uma noite de salvação, como uma noite de transformação, como uma noite de batismo para a glória do Senhor. O Deus de Paulo e de Silas continua trabalhando hoje, amém? Ele não trabalha somente de dia, ele trabalha de noite também. Ele trabalha salvando vidas, ele trabalha transformando almas. Ele trabalha transformando circunstâncias e situações. E ele faz isso de que forma?
Ele faz isso através de servos dele, que está vivendo o seu propósito e a sua missão. Que você possa viver o propósito de Deus, a missão de Deus. E você vai ver o extraordinário acontecer através da sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ficamos em pé, queridos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eterno Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos pela tua palavra que vem nos motivar a viver os propósitos e a missão do Senhor. E o Senhor conhece as vidas aqui, Senhor, que talvez esteja como aquele carcereiro sem salvação e está dentro do seu coração perguntando o que é necessário para que eu possa ser salvo.